Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um feliz 2025 para todos nós, que nós tenhamos muita paz, saúde, prosperidade e que possamos conquistar nossos sonhos e objetivos. No estudo bíblico de hoje, eu venho falar de diversos assuntos relacionados à família e à amizade. E o primeiro assunto que eu gostaria de estar trazendo para vocês é uma palavra sobre a amizade, que é a capacidade de alargar o nosso convívio de amigos. A relação social é uma experiência de amor. O amor coloca-nos em tensão para a comunhão universal. Ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude se isolando. Pela sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, uma maior capacidade de acolher os outros, numa aventura sem fim que faz convergir todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença. Disse-nos Jesus: vós sois todos irmãos. Versículo esse que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Uma verdade precisa estar clara para nós, que vivemos em sociedade. Toda igreja é sociedade, mas nem toda sociedade é igreja. Essa afirmativa nos faz refletir que todos nós que somos igreja somos parte integrante da sociedade em que vivemos. Nos relacionamos nos ciclos de família, trabalho, escola, faculdade, vizinhança e muito mais. O que quer dizer isso? Nós vivemos em sociedade, mas nem toda a sociedade ela faz parte da igreja. Nós temos o grupo da nossa família, o grupo da escola, o grupo do trabalho, o grupo do bairro, o grupo de dança, um grupo de músicos, grupo de professores, grupo de monitores, grupo de pessoas que fazem caminhada, grupo de esportes, enfim, são os diversos grupos que existem na sociedade, na qual nós fazemos parte de alguns desses grupos. O grupo de igreja é o grupo na qual uma pessoa que participa de uma determinada religião, ela está inserida, né? Então, a igreja também faz parte da sociedade. É um dos grupos que a sociedade tem, né? Só que aí, a palavra de Deus diz assim: nem tudo nos convém. Deus nos deu livre arbítrio, né? Mas nem tudo nos convém a fazer. O que isso quer dizer? Se uma pessoa ela é cristã, ela não deve participar de certos grupos da sociedade, né? Por quê? Porque esses grupos, alguns desses grupos, está fora do que diz a palavra de Deus, né? Tudo ali o que a Bíblia nos ensina, alguns desses grupos não faz o que determina a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né? Então, existem alguns grupos que nós não devemos participar, tá certo?
A igreja é um grupo que nós devemos ser inseridos, né? Por quê? A igreja ela está ela é construída devido à cristandade, que é o quê? Jesus Cristo. Todo o alicerce da igreja está baseado em Jesus Cristo. Isso estou me referindo das igrejas cristãs, né? Ela está baseada, o alicerce dela está baseada em Jesus. Tudo o que acontece, ou pelo menos o que deveria acontecer na igreja, deve ser em nome de Jesus Cristo, né? E nós, como cristãos, nós devemos fazer parte desse grupo social. A amizade social é o amor que nos permite construir uma grande família na qual todos nós podemos nos sentir em casa. A amizade social passa também pela boa relação que temos com os nossos pares, com as pessoas que Deus coloca como os nossos próximos. É preciso ter um olhar de atenção para as pessoas que estão dentro de nossas casas, ter um tempo de qualidade que permita olhar no olho, perceber comportamentos, celebrar vitórias, chorar derrotas, criar unidade para fortalecer essa célula principal da sociedade que é a família. A família, eu sempre costumo dizer aqui que a família é a igreja doméstica, né? Porque o início da vida cristã de um indivíduo está na família. Então, cabe à família ensinar, né, o início da vida cristã para esse filho ou para essa filha, né? E ensinar valores, ética, comportamento, né? São coisas que uma família deve ensinar uns aos outros. A importância da amizade social vai além de uma visão sentimentalista ou de cunho religioso. Ela nos permite viver mais e com mais qualidade de vida. Ao cultivarmos mais amigos, tornamos o mundo melhor, construímos a fraternidade. Uma das tarefas mais importantes da instituição familiar é educar para a sociabilidade, sendo a primeira escola de comunhão e fraternidade. É a família que ensina os valores. É a família que ensina para a vida. É a família que tem que educar. Por quê? Se esse filho ou se essa filha não aprende dentro de casa, ela vai aprender na rua, fora de casa. E muitas das vezes, o que a vida, o que o mundo ensina, não é nada bom. A vida, né, o mundo nos ensina de maneira cruel. Então é melhor a pessoa aprender por amor do que aprender pela dor, né? Muitas das vezes, os filhos não querem ouvir o que os pais estão ensinando. Chega lá fora, no mundo, é ensinado de uma forma bem diferente, porque a família geralmente ensina com carinho, com toda a dedicação, com toda aquela mãe, com todo amor. Lá fora não. Lá fora não é bem assim que acontece, né? Nós vemos muito isso por aí, né? E aí fica uma reflexão. O que pode ser feito para que a família seja um lugar de aconchego e de boa convivência? Muitas das vezes existem famílias conflituosas, existem famílias desestruturadas. O que leva a uma família a ser assim?
muitas dessas famílias não procuram seguir, praticar, ouvir a palavra de Deus. Então essa família é uma família desviada, né? Vai para um caminho totalmente errado, né? E aí, gente, o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? É o que eu vou ler agora para vocês. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, que nos diz assim: Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Essa pessoa que pergunta a Jesus sobre o que ele deve fazer para receber a herança da vida eterna, ele era um conhecedor da palavra, ele era um teólogo. Ele, sendo teólogo, ele queria, como se fosse, entre aspas, testar Jesus, né? Ele era um teólogo. E ele foi o primeiro a colocar o obstáculo no caminho de Jesus. Este, que é o teólogo, sabe que o amor de Deus e o próximo é o que leva à vida, mas ele quis questionar Jesus. Mas não basta saber. É preciso amar concretamente. A parábola do samaritano mostra que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta às necessidades. Nessa tarefa prática, o amor não leva em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social. O próximo é aquele que eu encontrar no meu caminho. O legista estabelecia limites para o amor. Quem é o meu próximo? Jesus muda a pergunta: o que você faz para se tornar próximo do outro? Então nós não devemos distinguir as pessoas que nós devemos ajudar. Não importa qual é a pessoa. Nós temos que ajudar aquele que nós precisamos. Muitas das vezes nossos vizinhos, nossos amigos estão precisando de uma ajuda e nós, muitas das vezes, deixamos de lado, não olhamos para essa tal situação, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o contrário.
sempre olhar para o nosso próximo, ajudar ele caso ele necessite, né? Então, a palavra diz uma coisa, e muitas das vezes nós praticamos de uma outra forma. Nós não praticamos a palavra de Deus como deveria ser, né? Então, nós cristãos devemos ficar atentos a isso. Praticar sempre o que está escrito na palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Nós precisamos vencer o individualismo, o preconceito e a indiferença que há em nós. Nesse sentido, a parábola do samaritano deixa um bom ensinamento que pode ser resumido no conselho de Tiago. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós não devemos só aprender para nós mesmos. Isso não adianta. Nós devemos aprender e colocá-las em prática, né? E cada membro da família pode estar fazendo isso. Todos os dias pegando a Bíblia Sagrada e ler um versículozinho, ler um capítulo, né? E refletir sobre aquele trecho que leu. Isso é muito importante, né? Se a família não tiver algum conhecimento, procure, né, alguém da sua igreja, da sua comunidade, né, para que possa estar aprendendo sobre isso. E na internet você também encontra muitos assuntos importantes, né? A internet, as redes sociais, traz diversos vídeos, diversos sites que você pode aprender muito sobre a palavra de Deus. Vídeos explicativos de padres, de pastores, enfim, né? De líderes religiosos que vai tratar sobre a palavra de Deus. Você pode aprender aí mesmo no conforto de sua casa, né? É crucial reconhecer também que a comunicação virtual se tornou indispensável. As informações estão disponíveis instantaneamente para todos. Diariamente surgem novos dispositivos e softwares que mudam a rotina de pessoas de todas as idades, incluindo os idosos que agora encontram na internet uma maneira de se manterem ativos e se conectarem com familiares que vivem longe. Antigamente isso era muito difícil, né? Antigamente, nós nos reunirmos no local da igreja e era só ali que nós aprendíamos sobre a palavra de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia nós podemos acessar diversos sites, né? Aproveitando a oportunidade, eu peço que vocês acessem também o site tmnreligião.blogspot.com. Lá trago muitos estudos bíblicos, cobertura de eventos religiosos, tá certo? Entre notícias religiosas também. Você pode conferir nesse site, tmnreligião.blogspot.com. Então, através dos sites, nós podemos aprender sim sobre a palavra de Deus, né? O poder das mídias sociais significa uma grande mudança na estrutura do poder social, pois a possibilidade de gerar conteúdos e influenciar pessoas e decisões deixa de ser exclusividade dos grandes grupos capitalizados para se tornar comum a todas as pessoas. No Brasil, apesar dos desafios enfrentados, a internet está cada vez mais presente na vida da população, sendo utilizada por 90% dos brasileiros acima de 10 anos, o que equivale a 180 milhões de pessoas. Notavelmente, o acesso às redes sociais é o principal motivo para o uso da internet em smartphones, com 95% da preferência. Essa crescente necessidade de conexão levou muitas pessoas a integrar o uso das redes sociais em suas rotinas diárias, desde o momento em que acordam até antes de dormir. Então, o que são essas redes sociais? Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, Twitter, X, né? Agora é X, é o antigo Twitter, os Threads, né? Entre outras redes sociais.
inclusive também o próprio YouTube, né? Também é possível aprender sobre a palavra de Deus no próprio YouTube. As redes sociais oferecem diversos benefícios, como a rápida troca de informações, a atualização em tempo real sobre diversos assuntos, a oportunidade de reconectar com amigos e familiares do passado, a divulgação de eventos e momentos especiais e a capacidade de encurtar distâncias por meio de reuniões online, formações e transmissões ao vivo. As redes sociais, né, a internet como um todo, facilitou muito a nossa vida, né? Antes, para a gente falar com um parente distante, às vezes do outro lado do mundo, a gente só podia falar por telefone, né, aquele telefone bem antigo, ou então se comunicava através de cartas que chegava dias e dias e dias depois para essa pessoa, né? Hoje em dia não, através de uma transmissão ao vivo, né, transmissão através de uma chamada de vídeo, por exemplo, nós podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então isso facilitou. Mas também nós temos que ter cuidado, né? As redes sociais não foi feita para que a pessoa fique 24 horas por dia na tela do celular ou do computador, né? Ou do tablet, né? Temos que ter muito cuidado, porque o uso excessivo das redes sociais, o uso excessivo da internet, o uso excessivo de telas traz prejuízos para a nossa saúde e traz prejuízos também para a amizade e para a família, né? Vou dar um exemplo. Quando se é transmitido no Facebook ou no YouTube, né, ou no Instagram, um culto ou uma missa, essa transmissão, isso começou muito, né, na pandemia do coronavírus, né, muitas transmissões de cultos, de missas, né? Naquele momento da pandemia, não nos era permitido irmos à igreja por causa da pandemia, né? Então era transmitido das igrejas os cultos e as missas. Quando passou a pandemia, né, do coronavírus, as transmissões continuaram, né, desses cultos e dessas missas. Só que aí começou a ser permitido novamente para que as pessoas pudessem ir nas igrejas, né, para cultuar o nome do Senhor, né? Só que hoje em dia a transmissão do culto e a transmissão da missa nas redes sociais deveria ser para aquelas pessoas que estão acamadas, que estão doentes, que estão impossibilitadas de ir à igreja por algum motivo. Só que, hoje em dia, muitas pessoas, sabendo que essas igrejas fazem as transmissões, né, não vão ao culto, não vão à missa, simplesmente por preguiça. E isso é ruim. Por quê? Como eu falei lá atrás, a igreja é um grupo social também, né? Então, aquele corpo a corpo, a presença ali das pessoas, dos fiéis, dos irmãos, das irmãs, isso é muito importante. Quem assiste de casa não tem essa troca, essa conversa, né? Depois do culto, por exemplo, da missa, as pessoas conversam, né, entre si ali. Em alguns momentos de festividades tem as confraternizações, não é isso? Então, quem assiste de casa não tem esse momento. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, se você, irmão ou irmã, que está me assistindo, tiver a oportunidade de ir nas missas e nos cultos, vá, porque essa troca é muito importante. A presença ali é muito importante.
O perigo da falta de socialização devido ao uso excessivo das redes sociais é evidente. Pessoas estão cada vez mais optando por usar dispositivos móveis em locais de convívio social, como restaurante, transportes e até igrejas, em vez de interagirem entre si. Esse comportamento também afeta nossos lares, expondo crianças e jovens às redes sociais desde cedo e criando uma barreira na comunicação familiar, o que contribui para o distanciamento e a sensação de isolamento. Muitas das vezes o bebê nasce, às vezes com 4 meses, 6 meses de vida, o pai e a mãe já vai estar com o celular para a mão da criança, a mão do bebê, né, do recém-nascido, né? Isso é muito ruim, porque ele vai começar ali a se viciar no celular. Já perceberam que em algumas famílias, às vezes uma pessoa está no quarto, a outra está na sala, na mesma casa. Fica mandando mensagem um pro outro, do quarto para a sala, da sala para o quarto. Em vez da pessoa sair do quarto e falar com a pessoa na sala, ou sair da sala para falar com a pessoa no quarto, não. Tudo através de mensagem, tudo através do celular. Isso é muito ruim, porque perde o contato físico, perde a presença. E isso dificulta mais na frente. Isso dificulta muito o convívio lá na frente, né? Por quê? Porque a pessoa fica isolada ali no quarto, ali, só na tela, só na tela, só na tela. Sem contar o prejuízo que vai ter na sua visão, né? Sem contar que futuramente ela vai ter fortes dores de cabeça por conta do excesso de tela, né? À luz da palavra, devemos pedir a Deus sabedoria para o bom uso das redes sociais. Foi o que eu falei lá atrás, devemos ter muito cuidado com as redes sociais. Assim como as redes sociais podem ser usadas para coisas positivas, também pode ser usada para coisas negativas, como por exemplo a fofoca, né? Como os hackers usam para poder invadir página das pessoas, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Devemos pedir a Deus sabedoria para o bom uso das redes sociais, de forma que esta se torne uma aliada, uma agregadora, que nos permita interagir, comunicar, evangelizar, formar e unir ainda mais pessoas em torno do Evangelho. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22, diz assim: Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas e o próprio Jesus Cristo, que é a pedra principal dessa construção. Em Cristo, toda a construção se ergue bem ajustada para formar um templo santo do Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito. Então, toda a igreja tem que estar em torno de Jesus Cristo. Uma igreja que não está em torno de Jesus Cristo perde todo o sentido. Tá certo? A igreja tem que estar voltada para o nome de Jesus Cristo através da luz do Espírito Santo. Tá certo, gente? Fora isso, não tem sentido nenhum. É hora de nos superarmos a descrença e o individualismo e nos unirmos aos irmãos da igreja, celebrando a fé em Cristo sem falsidades, para sermos verdadeiramente o corpo de Cristo e a morada de Deus. Assim como Jesus nos chamou para formar uma família, ele nos ajuda a manter esse projeto divino, promovendo a comunhão entre todos os membros da família, utilizando a comunicação como uma ponte, não como uma barreira. Então, gente, que nós possamos fazer da nossa família pessoas que possam ser nossos amigos, assim como Jesus é
o nosso amigo. Porque diante do amigo Jesus, sabemos que não estamos só. Amigo não é aquele que diz vá em frente. Amigo é aquele que diz vou contigo. Amigo é ser companheiro. É aquele que está ali em todos os momentos da sua vida. Seja ele momentos bons, seja ele momentos ruins. Pertencemos a um só Senhor, centro das nossas vidas. Da vida de quem é casado, dos filhos, da família, da sociedade como um todo. Somos pastores, pescadores, semeadores de Jesus. Isso requer das pessoas um insistente e progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar sua família, como o próprio Cristo nos ensinou. A vida é uma rede de relações onde duas forças essenciais moldam nossa jornada: família e amizade com Deus. Elas se entrelaçam formando uma teia sagrada, tecendo nossa existência com o amor divino. Então, duas coisas que nós devemos colocar como as mais importantes da nossa família, da nossa vida: família e Deus. Sem essas duas coisas, a nossa vida perde o total sentido. A família, com os nossos laços de sangue e afeto, né, é o primeiro lugar, é o primeiro local, né, a casa, né, é o primeiro local onde nós aprendemos, ou então deveríamos aprender sobre a vida cristã, né, que é a igreja doméstica que eu costumo dizer, né. É na família que deve ser aprendido isso. É na família que deve aprender a educação, o obrigado, o bom dia, boa tarde, boa noite, o com licença, o por favor, por gentileza, né? É na família que tem que aprender. É em casa que tem que aprender. São os pais que têm que ensinar para os seus filhos, né? Na família encontramos o refúgio seguro. Cada membro é uma peça única, contribuindo para o panorama vibrante que é a nossa história familiar. É dentro dessas relações familiares que aprendemos lições cruciais sobre amor, paciência, perdão, compromisso, caráter, né? Nós temos que, quem tem filhos, né, tem que ter muito cuidado com o que faz, porque as crianças, elas aprendem tudo que os pais fazem, elas copiam tudo que os pais fazem, elas prestam atenção em tudo. Então, os pais, os responsáveis, têm que ficar muito ligados com isso, porque elas ficam atentos, prestam atenção em tudo para copiar depois, para imitar depois. A família molda nossos laços e caráter, enfrentando desafios que nos definem. Reflete a sociedade, transmitindo valores e moldando quem somos. Além disso, nossa conexão com Deus é uma jornada espiritual, uma dança entre o terreno e o celestial, cultivada pela fé, oração e busca por comunhão. A amizade com Deus é um farol que ilumina nossos dias mais sombrios e uma fonte inesgotável de esperança. Quer um momento íntimo com Deus? Ore. Cante um louvor. Adore a Deus. Você vai ver que tudo de ruim vai se afastar na sua vida. E as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Faça isso. A oração é um convite para dialogar com o divino. A oração é um caminho direto a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Assim o próprio Jesus disse, né? A oração é um convite para dialogar com o divino, expressar nossos anseios e escutar a resposta suave do sagrado. A resposta pode vir através de uma outra pessoa,
Pode vir através de um amigo seu, de uma amiga sua. Pode vir através dos animais. Pode vir através de acontecimentos, de fatos. É só você perceber tudo que está à sua volta. Se você está conectado em Deus, você vai perceber. Você vai perceber. É uma troca de palavras e silêncios que vai além do entendimento humano. Às vezes, ele pode falar com você através do sonho, através do pensamento, através da sua observação sobre algum fato que está acontecendo ao seu redor. Na amizade com Deus, encontramos um companheiro inabalável em nossa jornada, desafiando-nos a confiar nas curvas desconhecidas do caminho, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Essa confiança se reflete em gratidão pelas bênçãos e aceitação resignada dos momentos de provação, entendendo que mesmo nas sombras a luz divina está presente. E sempre que você receber uma graça, sempre que você conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos, agradeça a Deus. A gratidão é uma palavra que deve estar constantemente na sua vida. A teia sagrada da família e a amizade com Deus se entrelaça criando uma obra única e pessoal. Em cada entrelaçamento, descobrimos a santidade da vida, a beleza na simplicidade e a presença divina que permeia todos os aspectos de nossa existência. Muitas das vezes as pessoas procuram luxo. E muitas das vezes ela não é feliz. Às vezes uma outra pessoa que vive na humildade, ela é mais feliz do que aquela pessoa que está no luxo. Né? Josué pega a sua casa e a sua família, pega os seus e faz um pacto. Eu e toda a minha casa, eu e toda a minha família tomamos uma decisão. Iremos servir ao Senhor. Isso está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Olha só, diz assim, ó. Contudo, se vocês acham que não é bom servir a Deus, escolham hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses que seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, na terra dos quais agora vocês habitam. Eu e minha família serviremos a Deus. E essa foi a decisão de Josué. E deve ser a nossa decisão também. Tá certo, gente? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmmreligião.blogspot.com. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês.